Aula número 166. Autobiografia. Ouça esse poema de Bocage, poeta do neoclassicismo português. Magro, de olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés, meão na altura, triste de faixa, o mesmo de figura, nariz alto no meio e não pequeno. Incapaz de assistir num só terreno, mais propenso ao furor do que à ternura, bebendo em níveas mãos por taça escura de zelos infernais letal veneno. Devoto incensador de 1000 deidades, digo, de moças 1000, num só momento e somente no altar amando os frades. Eis Bocage, em que luz algum talento, saíram dele mesmo estas verdades num dia em que se achou mais pachorrento. Nesse soneto, o poeta faz a descrição de sua pessoa. É uma autobiografia física. É como se fosse um pintor. Vamos dividir esse soneto, para efeito de explicação, em 3 partes. A primeira parte é a primeira quadra. A primeira quadra. Vamos ler com calma. Magro, de olhos azuis, carão moreno. Está descrevendo a sua pessoa. Bem servido de pés. Quer dizer, o pé é grande. Meão na altura. Meão é que não é nem pequeno e nem grande. É médio. Altura, então, mediana. Triste de faixa. O mesmo de figura. Nariz alto no meio e não pequeno. Ele mesmo já houvera dito para um homem de nariz grande: nariz, 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 que coisa fatal. Nariz que Newton não quis descrever a diagonal. Nariz, 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 se pudesse entre o Sol e a Terra, daria eclipse total. Isso ele falou de um amigo. E agora ele fala dele mesmo, o nariz grande. Então, dá para perceber, nessa primeira quadra, que é a primeira parte em que eu dividi o poema, que essa quadra corresponde a uma característica física do sujeito poético. Física. Não chegamos no psiquismo ainda. Física. Os elementos que o poeta destaca são, olha, observa, a constituição do corpo, a cor dos olhos, a cor da pele, o tamanho dos pés, a estatura, a fealdade e a forma do nariz. Nariz feio também, além de grande e feio. O sujeito poeta retrata-se a si mesmo de forma negativa e crítica. Observa o substantivo carão, na expressão bem servido de pés e triste de faixa, como também na escolha de adjetivos, né? Magro, triste, alto e não pequeno. A deformação caricatural, que predomina nos 4 primeiros versos que eu destaquei, anuncia o tom com que abordará o seu perfil psicológico e moral, a partir da segunda estrofe, como veremos. Ele prepara, na primeira estrofe, com esses aspectos negativos, a chegar nos aspectos psicológicos daqui a pouco. Bem servido de pés, para não falar pezão, ou um pé grande. Isso eu poderia falar que é uma perífrase. Uma perífrase. Várias palavras quando bastaria uma. O poeta dos escravos, Castro Alves,
bastaria. O Criador de toda a natureza, para não mencionar Deus, bastaria um nome só. Então, perífrase. Triste de faixa, para não falar que é feio, um eufemismo, uma suavização de uma idade rude ou desagradável. Ele não é feio, ele é triste de faixa. Vamos verificar se alguma existe na primeira quadra, algum destaque para a gramática. Magro, de olhos azuis, carão moreno, bem servido de pés, meião na altura, triste de faixa, o mesmo de figura, nariz alto no meio e não pequeno. Todas as características do poeta. Observa que não apareceu nenhum verbo. O verbo que se remete ao início do poema está no final. No final é que ele vai concluir ex-bocagem, quer dizer, se referindo a toda a descrição da primeira quadra. Vamos tomar a segunda parte do soneto de Bocage. A segunda parte, eu fico com a segunda quadra e o primeiro terceto. Vamos ler com calma. Incapaz de assistir num só terreno, mais propenso ao furor do que à ternura, bebendo em níveas mãos por taça escura, de zelos infernais, tal veneno. Devoto incessante de 1000 deidades, digo, de moças 1000, num só momento, e somente no altar, amando os frades. E somente no altar, amando os frades. Vamos lá ver. Primeira quadra, segunda quadra e o primeiro terceto. Alguma palavra aí. Eu gostaria de mostrar a regência desse assistir. Incapaz de assistir num terreno, quer dizer, incapaz de assistir num terreno. O verbo assistir tem 3 significados com a mudança de regência. Ele tem 3 regências distintas. Primeiro, auxiliar alguém ou alguma coisa. Os sacerdotes assistem os fiéis, dar assistência. Segunda regência, ver, estar presente em algum lugar, assistir ao filme, assistir ao jogo de futebol e assistir no sentido de morar, de residir, de estar em determinado local. A família real, naquela época, assistia em Petrópolis, quer dizer, morava. Então ele está dizendo aí, incapaz de assistir num só terreno, incapaz de viver num só local. Andarilho, incapaz de viver numa só comunidade. Observa as características agora psicológicas dessa quadra. O amor é causa de sua infelicidade, a obsessão pela morte, a vontade de nunca querer se casar. Vamos ver? Incapaz de assistir num só terreno, mais propenso ao furor do que à ternura, observa, bebendo em níveas mãos por taça escura, de zelos infernais, tal veneno. Devoto incessante de 1000 deidades, digo de moças 1000, num só momento e somente no altar, amando os frades. Se somente no altar ele ama os frades, ele nunca foi ao altar para se casar. Então o casamento está longe da proposta do autor. Observa também a expressão devoto de 1000 deidades. É uma hipérbole, é um exagero. Devoto de 1000 divindades, de 1000 mulheres, de 1000 ninfas. E aí ele se corrige e diz, digo, de moças 1000. Essa palavra 1000, usada da maneira que ele disse, tem 2 significados.
Primeiro, 1000 deidades. E segundo, de moças 1000. O primeiro 1000 é o cardinal, 999 mais 1. Então, 1000 deidades. É uma hipérbole. O segundo 1000, de moças 1000, esse 1000 infinitas. Quer dizer, não são só 1000, são infinitas. Essa é a posição da palavra 1000. 1000 deidades e moças 1000, mais do que 1000, infinitas. Algumas palavras latinizantes, né? Vindas do latim, ainda não popular, ainda clássica. Níveas, mãos. Níveas, mãos. Letal, veneno, veneno letal, veneno que mata. Deidades divinas, ninfas, deusas. Bebendo em níveas mãos, nível é relativo à neve. Então, mãos da cor da neve. No texto, mãos níveas, mãos da cor branca, tal qual a neve. Então, uma metáfora. Terceira parte é o último terceto. Eis bocage em que luz, algum talento, saíram dele mesmo essas verdades, num dia em que se achou mais pachorrento. Primeiro ele se identifica, eis bocage. Afirma ser detentor de algum dom artístico, em que luz, algum talento. Esse luz não é a luz, raios do sol. Esse luz é o verbo luzir. Então, conjugado na terceira pessoa do singular. Em que luz, algum talento. Em que ilumina algum talento. Está fazendo um leve elogio à sua capacidade intelectual. É um autoelogio em que luz algum talento. E, finalmente, pachorrento, em que o dia que ele se achou mais pachorrento, precisou de muita paciência para escrever. Ou seja, estava pachorrento, enfadonho, com vontade de não escrever. Autobiografia. Camões. O dia em que nasci, morra e pereça. Não o queira jamais o tempo dar. Não torne mais ao mundo. E se tornar, eclipse nesse passo o sol padeça. A luz lhe falte. O céu se lhe escureça. Mostre o mundo sinais de se acabar. Nasçam-lhe monstros. Sangue chovoar. A mãe ao próprio filho não conheça. As pessoas pasmadas de ignorante, as lágrimas no rosto, a cor perdida, cuide que o mundo já se destruiu. Ó gente temerosa, não te espantes, que este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu. Soneto de Camões. Com cautela, lendo o poema, eu percebo que ele retirou pelo menos a inspiração do livro terceiro de Jó, na Bíblia. Bíblia, Jó, livro terceiro. O livro terceiro de Jó já começa assim: pereço o dia em que nasci e a noite em que foi dito, foi concebido um varão. É aí que está a origem desse poema de Camões. Jó. Para a Bíblia, Jó, personagem que teve sofrimento terrível, testado por Deus para suportar o sofrimento. Também se pode
perceber a influência não só de Jó, mas do próprio apóstolo João, Apocalipse. Isso é um apocalipse. Chove pereça, chova sangue, a luz lhe falte, o céu se lhe escureça, mostre ao mundo os sinais de se acabar. Isso é Apocalipse. Observe a frase, ou o verso, que este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu. Este dia. Lendo os poemas de Camões e o próprio Lusíadas, ele sempre foi cauteloso ao escrever o pronome este, esse e aquele. Este, se referindo a alguma coisa próxima, esse ao interlocutor, mais longe, e, finalmente, aquele ao assunto. Mas ele disse que este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu. Por que não escreveu aquele dia, o dia que ele nasceu? Por que não falou aquele dia e não ouviu este dia? Eu estou fazendo uma pequena interpretação e uma pequena possibilidade, sem a pretensão de ser dono da verdade. Ao escrever este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu, era o dia do seu aniversário. Ele escreveu esse poema no dia de seu aniversário. Este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu. O tom do texto é hiperbólico, é tudo exagerado. Sangue, chova o ar, eclipse nesse passo o sol padeça, a luz lhe falte, o céu se lhe escureça, mostre o mundo sinais de se acabar, nasça um monstro. É hiperbólico. Observa também que ele prefere, em alguns versos, a ordem direta justamente para começar a oração, não na ordem direta, mas na ordem direta, pela desgraça que vai acontecer. Observa, eclipse nesse passo o sol padeça, ao invés de o sol padeça eclipse. A luz lhe falte, ao invés, falta-lhe luz. Observe, a mãe ao próprio filho não conheça, sangue chova o ar, sangue chova o ar, ao invés de o ar chova sangue. Observa também as rimas, que independentemente do poema, já dariam um pensamento de desgraça. Observa, pereça, padeça, escureça, conheça, ignorantes, espantes, perdidas vidas. Já é uma mensagem. Camões mantém a rima do estilo clássico. Olha, pereça e padeça, dar e tornar. Interpolada a rima. Escureça e conheça, acabar e ar. Mas observa que escureça é o mesmo som de pareça e padeça. E acabar, o mesmo som de dar e tornar. Quer dizer, a mesma rima, a mesma posição que ele faz no primeiro quarteto, ele faz a mesma posição no segundo quarteto, com o mesmo som. Ele está preso a essa regra. Tenta fazer igual. Ele está preso a essa regra. Nos tercetos, ignorantes, espantes, mudou o som. Não é nem o som de A, que vimos lá em cima, nem o som de B. Mudou o som. Ignorantes, espantes, perdida, vida, e destruiu, viu. Essa rima destruiu, viu. Esse I final é o grito de dor e de desespero. Destruiu, viu. Vamos ler esse poema comigo? Vamos ler esse poema. O dia em que nasci,
morra e pereça. Leia comigo. Leia em voz alta. Leia na escola para o seu professor. Leia num grupo de pessoas, de amigos. Decore o poema. Leia comigo. O dia em que nasci, morra e pereça. Não o queira jamais o tempo dar. Não torne mais ao mundo. E se tornar, eclipse nesse passo o sol padeça. A luz lhe falte. O céu se lhe escureça. Mostre o mundo sinais de se acabar. Nasçam-lhe monstros, sangue chovoar. A mãe ao próprio filho não conheça. As pessoas pasmadas e ignorantes, as lágrimas no rosto, a cor perdida, cuidem que o mundo já se destruiu. Ó gente temerosa, não te espantes, que este dia deitou ao mundo a vida mais desgraçada que jamais se viu. Grito de desespero. Camões teve, de fato, uma vida miserável, uma vida triste. Foi lutar nas Índias, foi lutar em Goa, viveu em Macau, foi preso em Goa por um panfleto que se dirigiu, uma festividade da posse de um governador, fez um panfleto de gozação, de ironia. Depois é preso novamente em Goa por dívidas. Foi lutar nas Índias, em Goa, e não tinha dinheiro para voltar para Portugal, a passagem de retorno. Veio até Moçambique de favor, de Moçambique emprestaram-se dinheiro e veio até Lisboa, vencendo os mares e chegando ao Tejo. Esta vida de Camões, difícil, ele retrata nesse soneto de desespero. Em Macau, existe uma caverna em Macau que eu visitei, uma caverna em Macau em que há uma placa na porta. Nesta caverna viveu Camões e escreveu grande parte de Os Lusíadas. É uma caverna que tem de abertura talvez 40 centímetros, de profundidade uns 7 metros e de largura talvez uns 3 ou 4 metros. Eu estive na caverna, eu entrei na caverna e essa caverna foi o berço de Camões em Macau. Esta vida de Camões, cheia de aventuras, ele também descreve num pequeno trecho chamado O Desconcerto do Mundo. Ouça, os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre andar em mar de contentamentos. Cuidando alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. O termo desconcerto, que a gente lê no título, etimologicamente significa desarmonia, desordem, desequilíbrio, ausência de conserto e, por extensão, injustiça, os desconcertos do mundo, o desconcerto do mundo. Quando o sujeito se quer aproveitar do desconcerto do mundo, acaba por ser castigado. Eu posso dividir esse poema em 3 partes. 1, 2, 3 e 4 e 5. Os 5 primeiros versos. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos, e para mais me espantar, os maus vi sempre nadar em mar de contentamento. Tudo bem, é o desconcerto do mundo. Os maus sempre felizes e os bons
sempre arrasados, né? Os maus numa felicidade incrível, sempre sorrindo, longe dos castigos, longe das tormentas, longe da aplicação da justiça, os maus. E os bons, vítima de perseguição, etc, etc, etc. A segunda parte, cuidando de alcançar assim o bem tão mal ordenado, fui mal, mas fui castigado. Quer dizer, tentando então entrar na vida em concerto com a vida, porque a vida só protege os maus, ele foi mal. Ele foi mal. Então, termina o poema com um desfecho, assim que só para mim anda o mundo consertado. Porque se o mundo fosse de fato consertado, aqueles que são maus seriam castigados e os bens estariam afastados da lei de punição da justiça. Mas só para ele o mundo estava absolutamente correto. O mal, ele é castigado. Os bons vi sempre passar no mundo graves tormentos. Os bons. Observe que esse adjetivo, bons, ele está aí substantivado. Isso é muito comum na língua. Aprenda que substantivo nomeia seres e o adjetivo da qualidade. Mas através do artigo o, eu posso substantivar qualquer palavra, seja ela de qualquer classe gramatical. Eu posso substantivar o verbo. O viver, assim, faz bem. O viver, substantivo. Posso substantivar a interjeição. O ai dessa vida, eu estou substantivando. Os bons de sempre passar no mundo graves tormentos. Graves é o adjetivo de tormentos. Mas, e para mais me espantar, os maus, novamente, ele substantiva o adjetivo maus. Cuidando de alcançar assim o bem tão mal ordenado, o bem tão mal, aí substantivo, bem, fui mal. E esse mal agora aparece como adjetivo. Eu fui mal, mas fui castigado. Assim que só para mim anda o mundo consertado. Por último, observa o bem tão mal ordenado. Esse mal com L já diferencia do mal embaixo fui mal. Embaixo fui mal é o adjetivo. Um homem mau. E em cima mal ordenado, ordenado de maneira maldosa, é um advérbio. Mal e mal com U. Você é mau com U. Agora, mal ordenado é um advérbio. Vamos tomar agora a autobiografia de Augusto dos Anjos, de concepção materialista, de concepção pessimista, concepção evolucionista. Ouça a descrição que faz Augusto dos Anjos, dele e de seu futuro, lendo o soneto em meu livro Curso de Literatura. Eu, filho do carbono e do amoníaco, monstro de escuridão e rutilância, sofro, desde a epigênese da infância, a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, esse ambiente me causa repugnância. Sobe-me à boca uma ânsia análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, esse operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los, e
há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. A minha pátria é a língua portuguesa.